Ok, vocês podem ver minha pantalla, sim? Sim, estamos vendo. Sim? Ok, muito obrigado. Então, vamos fazer uma revisão da última classe. Nós vimos ali as vogais dos tipos de A, dos tipos 4 tipos de E, dois tipos de I, três tipos de O e dois tipos de U. Então, essas são as vogais. E depois nós vimos as semivogais. Semivogais, a principal é uma sheba, que algumas vezes é uma sheba que tem som e algumas vezes a sheba não tem o som. E quando a sheba tem o som, é o som de E. Depois temos outras três semivogais, que é uma hatef patah, hatef segol e uma hatef kametz. Então, ali temos que uma hatef patah é uma A, uma hatef segol é uma E e uma hatef kametz é uma O. Tá bom? A diferença na transliteração de uma vogal de uma semivogal, que uma vogal é o tamanho regular e uma semivogal é a metade do tamanho que uma vogal normal, tá bom? Quando você vai fazer uma transliteração ali, você pode escrever a semivogal de um tamanho muito mais pequeno, tá bom? Ok. Pois nós vimos aqui um exemplo que é uma palavra muito conhecida para vocês e também estive em seu vocabulário para hoje, que é Elohim. Elohim, você veja ali que tem uma semivogal, que é uma Hatepsegol, tem uma Hirejut, tem uma Holem. Não? Essas são as vogais desta palavra. Bem, vamos lá, isso aqui. Ok, hoje nós vamos a ver uma coisa interessante. Nós já terminamos com o tema das vogais e semivogais. E agora vamos a ingressar a outro tema. Mas aqui, uma coisa mais é o repasso das vogais longas e vogais breves. Você somente precisa reconhecer as vogais breves, que é Patar, Segol, Kirek, Kametz Hatuv, Kibbutz. Sim? Ok. Então, temos aqui. E nós aprendemos que com a palavra de português passageiro, nós podemos ali fazer um câmbio de passageiro e que vai em um bus para lembrar as vogais breves, que são 5. As demais são longas. Somente nós temos 5 vogais breves. Tá bom. Bem, para hoje nós vamos a ver o novo tema. O tema é o seguinte. Vamos saber o significado do, de uma linha que vai na parte superior, que o nome é Makev, tá bom? Makev. Sim? O Makev. Que é o Makev? O Makev é uma pequena linha horizontal que vai na parte de arriba. Eu vou fazer um exemplo para que você possa reconhecer o que é o Makev. Por exemplo, aqui temos a seguinte palavra.
Sim? Vocês possam ver ali a palavra que eu escrevi agora. Sim? O que vocês possam ler ali, nesta palavra? Alguém pode fazer isso? Sim? Ok. Então, vamos fazer juntos, tá bom? Vamos fazer juntos este exemplo aqui. A primeira consoante. Ok, agora sim. A primeira consoante que nós temos ali é a consoante Kaf. Não é assim? Uma Kaf com Dageslen. Pois nós temos ali uma vogal na parte de abaixo. Depois temos outra consoante que é uma Lamed. Depois temos ali uma linha. Esta linha horizontal na parte de arriba, esta é uma Makef. Esta é uma Makef. Esta linha na parte de arriba, esta é uma Makef. Tá bom? Depois temos ali outra consoante, que é uma Re. Depois temos uma Patah. Depois temos uma Jot. Temos uma Vav, mais um pontinho a parte de arriba, então é uma Rolen Vav. Finalmente temos uma Mem. Então, a transliteração disto vai ser assim. Temos uma K. Temos uma Kamet, tá bom? Temos uma Kamet. Temos uma Lamet. E temos aqui uma Re, uma Patah, uma Jot, uma Holenbab e uma Mem. Presta atenção aqui, por favor. Isto é importante para que você possa lembrar isto. Essa linha parte horizontal nos quer dizer que nós podemos unir, fazer junto uma palavra com outra palavra, tá bom? É assim, aqui não são duas palavras, não é kol e não somente rayon. Uma make faz que as duas palavras faz somente uma. Então, agora, kol e rayon faz somente uma palavra. Então, é essa linha horizontal na parte de arriba, junta, une, sim? Duas palavras ou mais palavras em uma só palavra. Tá bom? Uma só palavra, você possa ali ver quando você possa ter uma makev ali. Quando você veja uma makev, um makev vai fazer essa combinação de unir uma palavra com outra. Sim? Vocês entenderam isto? Aqui não são duas palavras. Aqui é somente uma palavra. Se nós não viéramos o Makev, se não teríamos aqui, não sei como falar isso, mas se você não possa ver ali o Makev... Professor, seria como um reflexivo nosso, por exemplo, pode-se, come-se, viaja-se, quer dizer, viaja, tracinho, se. É a mesma palavra. Sim, um reflexivo. Sim. Exatamente, é o mesmo valor gramatical. Sim, é o mesmo valor gramatical. É como se fosse um hífen que a gente usa para separar as palavras.
Correto. Então, aqui não são duas palavras, somente uma palavra. Sim? Sim, entendemos. Excelente, irmãos. Muito obrigado, irmão Milton, irmã Maila. Laila, muito obrigado. Então, outra coisa importante aqui é isto. Vocês vejam aqui que temos abaixo da CAF uma T. Nas anteriores classes, eu falei que é muito raro que você veja uma Kametz Hatuf. Uma Kametz Hatuf é uma O. Mas aqui, justamente, nós vemos uma Kametz Hatuf. Então, aqui é uma Kametz Hatuf. Que então, nós vamos fazer a transliteração com uma O. Com uma O. Você sempre que veja a palavra col, você veja aqui uma col, quando vê uma col, mas uma makev, sempre vai ser uma kametz hatuf. É uma regra ali de algumas palavras monossilábicas, tá bom? Então, aqui não é cal, aqui é col. Sim, então, aqui, quando você veja uma palavra de uma kav, uma pequenininha T abaixo da kav e uma lamed, essa pequenininha T não é uma A, sino uma O. Uma kametz hatuf. Então, a pronúncia ali da palavra é kol hayom. Kol hayom, que em português seria todo o dia. Todo o dia é kol hayom. Sim? Kol todo. E hayom, o dia. Porque o yom, a palavra yom é dia, então hayom é todo o dia. Bem, então, vocês entenderam o significado de makev? Sim? Sim, verdade? Sim, só uma pergunta, Jaime. Por que Sim, que pastor. o Yod ali tem o pontinho nele ali, né? É por Bem, isso que ficou dois esta é a Y seguinte apresentação de hoje, pastor. Eu coloco agora mesmo, Ah, porque tá. é uma pergunta interessante. Todos os signos que você vê ali, você conhece todos, absolutamente todos, mas não o pontinho que vai na parte do centro da consoante de Yod. Então, hoje nós vamos ver também, e essa é a segunda parte da classe de hoje, que é uma classe muito mais pequena que as outras, é o Dagesh. É o Dagesh forte. Tá bom? O Dagesh forte. O que é uma Dagesh forte? Uma Dagesh forte é uma... Tem uma similitude com o Dagesh Len, porque também o pontinho que vai na parte do meio das consoantes, mas a diferença de uma Dagesh Len de uma Dagesh forte é que tem um uso muito diferente. Uma Dagesh Len somente aparece nas 6 consoantes que nós vimos em as outras classes. Em 6 consoantes que são Bet, Gimel, Dalet, Kav, Pe, e o que mais? E Tá. Tá fatal, como você deseja ali pronunciar a última consoante do alefato hebraico. Então, temos 6 consoantes que têm um Dagesh Len. Qual é a função de uma Dagesh Len? Você lembra qual é a função principal de uma Dagesh Len? Qual a função principal de uma Dagesh Len? O que era? Aumentar o som ou diminuir o som? Tipo, sei lá, a tonalidade do som? Sim, uma Dagesh Len muda a pronúncia da consoante. Se algumas vezes é uma consoante
mais forte o som e uma vez um som muito mais suave. Por exemplo, no caso de bet, bet com dagas tem o som de uma V forte e uma bet sem dagas de uma V. É uma V. Uma P com dagas tem o som de uma P e uma P sem dagas tem o som de uma F. O K com dagas tem o som de K e sem dagas tem o som de uma H, mas o som de uma R gutural. Sim? Tá bom? Então, agora nós vamos a ver o que é uma dagas forte. A função principal de uma dagas forte é a duplicação da consoante. Então, você tem que fazer uma duplicação da consoante quando você beija uma dagas forte. O que consoantes possam ter o dagas forte? Todas as consoantes podem ter uma dagas forte. Todas. Mas a exceção desta regra, que as consoantes que têm dagas fortes são somente 5 consoantes. Estas 5 consoantes que agora eu vou escrever, nunca vai ter uma dagas forte. As consoantes são uma alfa, uma ain, uma re, uma het, uma resh. Estas 5 consoantes nunca vai ter uma dagas forte. As demais, sim, é possível que você veja uma dagas forte em outras, em as outras consoantes. As outras consoantes que são umas 17 consoantes. As 17 consoantes se possam ter uma dagas forte. Mas as consoantes mudas, alfa, aleph, ain, Ré, Het, que são guturais, também Resh, que também é uma consoante gutural, estas consoantes não possam ter uma dagas forte. As demais, sim. Estas, não. Então, vamos fazer um exemplo ali. Por exemplo, quando você veja a palavra que nós vimos aqui, o Rajon. Jaime, só lembrando então, Aleph, Ain, Resh, Ré e Het. Het. Tá. Aleph, Ain, que são as duas palavras das duas consoantes mudas, e as outras 3 que são consoantes guturais, que são Re, Het e Resh. Sim? Então, aqui temos a palavra Hayom. Sim, aqui temos a palavra Hayom. Então, vamos fazer aqui uma transliteração de Hayom. Já nós vimos que o Hayom, a primeira é uma Re, então é uma H, uma Patah, uma Jot, porque ali é uma Jot. Você nota ali que aqui a J é uma consoante, não uma vogal consoante, é uma consoante, porque o anterior vogal é uma patah e não existe uma patah J. Então, aqui o J é uma consoante. Mas como o pastor Ferrer diz, a consoante J tem um pontinho ali na parte do meio, sim? Esse pontinho dali é um dagas forte. Como eu posso reconhecer um dagas forte? Porque o dagas forte você vai ver em as outras consoantes que não são as famosas Bakab Gatot, que são as 6 consoantes que têm sempre dagas shlen. Então, as outras consoantes, que são Lamed, Samech, temos Tet ali também, temos Shin, Sin, estas consoantes que nunca tem dagas shlen. Então, como eles não têm dagas shlen, somente podem ter uma dagas forte. Então, as outras consoantes que não são as Bakab Gatot, sempre o pontinho ao meio vai ser uma dagas forte. A dagas forte, tá bem?
Então, aqui o pontinho é uma adaga forte, Ali temos uma adaga forte. Porque o J nunca vai ver ali com dagas len. Então, sempre vai ser uma daga forte. Então, aqui, a função principal de uma adaga forte é a duplicação da consoante. Então, aqui não somente um Y, sino 2 épsilons. Aqui, dos high. Agora, uma Hohenwald e uma mem final. High e on. Mas quando você vai fazer uma leitura do texto hebraico, é difícil reconhecer o som das duas Ys, aqui as duas J. Quando você lê muito rápido, a pronúncia é como se somente tivesse uma Y, somente uma. Mas, na transliteração, você precisa colocar a duplicação da consoante. Então, aqui é Hayam. Sim? Por que precisa duplicar? Sim? Camila? Eu queria saber por que precisa duplicar porque duplicou o Y. Quando você vê aqui, eu vou colocar melhor aqui para que vocês possam entender isso. Aqui. O Aleph, o Ai, o Re, o Het, o Resh. Estas consoantes nunca vai ter uma adaga forte. Uma adaga forte, não. As outras 17, sim. Mas, das restantes 17 consoantes que nós temos, temos dois grupos aqui. Das 17, temos dois grupos aqui. O grupo que são a Bakav Gatut, sim? Você lembra ali a Bakav Gatut? Que são as 6 consoantes que tem Dageshlen, sim? Bakav Gatut. E as outras, então, seriam as 11 consoantes restantes. Sim? Até ali, você está entendendo isso? Sim? As 17 consoantes restantes, nós podemos fazer uma diferença. As 6 que tem um Dageshlen e as outras que são as outras 11 consoantes que nunca chegam uma Dageshlen. Então, é possível que você veja uma Dagesh forte. Quando você veja, possa ver um pontinho ali, o meio das consoantes, que não são o Bakav Gatut e que não são as 5 consoantes anteriores que nós vimos, então essa consoante sempre vai ser uma Dagesh forte, vai ter uma Dagesh forte, sempre. Então, aqui temos a consoante Lamed, a consoante Tet, a consoante Shin, Tzade, tá bom? Kov. Então, temos ali as outras consoantes que nunca você vai ver uma Dagesh Len. Então, as outras 11 consoantes restantes, sempre que você veja um pontinho ao meio, vai ser uma Dagesh forte. Isso é o significado que você vai ter que fazer uma duplicação do som dessa consoante. Por exemplo, se eu tenho aqui uma Lamed, o Lamed tem um pontinho ali, o meio, já não é somente uma L, sino 2 L's. Então, se vê aqui uma Aleph, e aqui uma Shura, que temos ali a palavra Alu. Não somente Alu, sino Alu. Mas quando você lê rápido, não vê a diferença de som com uma L ou duas L's. Mas é importante que você reconheça que quando você veja ali um pontinho ao meio da consoante, vai fazer uma duplicação. Sim?
Alguém tem alguma pergunta referente a isto? Agora se entendeu muito melhor? Sim, a Rosemary diz que sim. Camila, o pastor Ferrer, irmão Adebair, irmão Milton, sim? Tudo certo. Ok. Tudo Excelente. certo. Muito obrigado, irmão Milton. Finalmente, para a classe de hoje, vamos a ver agora as famosas Vakab Gatut. Vakab Gatut são... Aqui, vamos ver aqui a Vakab. A Vakab Gatut. Vakab Gatut são uma vet, uma kav, uma pé, uma gimel, uma tal e uma dalet. Sim? Então, estas consoantes sempre vai ter uma dagesh len, que muda o som. Sim? Quando você vê ali um pontinho, uma bet, uma kav e uma p, muda o som de um som forte a um som suave. Mas quando vê um pontinho, um gimel, o tal ou dalet, não muda o som. Mas agora aqui vem a parte interessante disto. A Vakab Gatut, algumas vezes, você vai ver aqui que também possam ter uma dagas forte. Agora, como eu posso fazer para reconhecer quando uma Vakab Gatut tem uma dagas len ou uma dagas forte? Então, agora temos que reconhecer quando as consoantes Vakab Gatut vai ter uma dagas len ou o dagas forte. Então, esta é uma parte da classe de hoje, tá bom? Então, você tem que prestar atenção, porque esta é a última parte da classe. E assim, quando você veja ali que a consoante é a primeira consoante quando você vê ali que a primeira consoante é uma consoante begat kepat, ou uma Vakab Gatut, como vet, e aqui tem um dagas silêncio, aqui o meio tem um pontinho aqui. Sempre que você veja ao início da palavra uma consoante pertencente ao grupo da Vakab Gatut, ao início da palavra, este pontinho sempre vai ser uma dagas len. Sempre vai ser uma dagas len. Então, aqui você tem que fazer a muda da pronúncia desta consoante. Então, aqui vai ser uma dagas len. Tá bom? Aqui vai ser uma dagas len. Ao início da palavra, o pontinho ao meio sempre vai ser uma dagas len. Mas, quando você tem aqui, por exemplo, uma palavra, por exemplo, temos ali uma palavra. Se você vê ali, são 4 consoantes. A primeira é uma P, e o pontinho de ali é uma dagas len ou uma dagas forte. Pois nós agora sabemos que quando vai ao início da palavra, e nós vemos que a palavra
está começando com as famosas Bakav Gatut, sempre o pontinho vai ser uma daga Shlen. Então, ali é uma daga Shlen. Então, é uma P mais uma Patach. Depois temos ali uma Resh, temos ali uma Segol, e agora temos uma Vet, mas agora a Vet tem um pontinho no meio. Este pontinho é uma daga Shlen ou uma daga Sport? Quando eu vou fazer uma diferença? Então, você lembre isto. Quando você tenha uma das famosas consoantes Bakav Gatut ao meio da palavra, a partir do meio da palavra, como agora, e o anterior vogal, claro, o anterior é uma vogal, não uma semivogal, senão uma vogal. Nós temos, por exemplo, aqui uma bet, e anteriormente temos uma vogal que é uma segol, não é assim? Então, uma bet, e o anterior é uma vogal segol. Quando você veja que o anterior tenha uma vogal ali, já não é somente uma vez, sino uma daga sport. Então, aqui não somente é uma vez, sino duas vezes. Finalmente, temos uma hirek e uma num. Então, quando você veja ali que o anterior tenha uma vogal, ali já não é uma daga len, sino uma daga sport. Isso somente quando vai ao meio da palavra. Mas vamos fazer aqui outro exemplo. Sim? Jaime, então quando começa, ela é uma daga slim. Só no começo. Quando está no meio da palavra, ela fica daga sport. Não, pode ser as Nem duas sempre. formas. Pode ser as duas formas, irmã. Por exemplo, aqui, irmã Rosemary, vou fazer outro exemplo para que você possa entender isso. Aqui. Então, você tem ali outra palavra. A primeira consoante tem uma daga Shlen ou um daga Sport? Daga Shlen. Muito bem, uma daga Shlen. Sempre vai ser uma daga Shlen quando vai ao início da palavra. Então, aqui é uma daga Shlen. Sim? Então, aqui temos, se não vamos fazer a transliteração, temos uma Dalet, que, apesar que você veja ali uma daga Shlen, a pronúncia não muda. Não muda ali, porque o Dalet com dagas ou sem dagas, a pronúncia é como a D. Depois temos ali a vogal Patach, que é uma A. Temos uma Nun, que é uma N. E abaixo temos ali dois pontinhos, que é uma Sheva. Não é assim? Então, aqui, esta Sheva que você vê aqui, é uma Sheva muda ou sonora? Esse é uma Sheva que tem o som ou que não tem o som? Irmãos? Sim? Não tem som. Não tem o som. Por que, pastor Ferrer? Porque tem não uma tem o vogal som. breve anterior. Porque, correto, o anterior é uma vogal breve. Uma vogal breve que é uma pata. Então, aqui a Sheva não tem o som. Então, somente Dan. Temos aqui uma Tav, ou uma Tav, como você deseja chamar aqui a última consoante hebraica, que é uma T. E finalmente temos uma I, que é uma Hirek Jot.
Mas aqui está o interessante disto. Porque aqui temos uma tav, ou uma tav, como você decide chamar, com um pontinho ao meio. Mas aqui é uma adaga Schlen ou uma adaga forte? Aqui é uma adaga Schlen ou uma adaga forte? Daga Schlen. Daga Schlen. Porque o Shiva é uma semivogal, né? Não é uma vogal. Correto, pastor Ferrer. Então, aqui, o anterior é uma semivogal e não tem o som. Quando o anterior não tem o som ou não tem uma vogal, então sempre vai ser uma daga Schlen. Mas, quando você veja que o anterior palavra, o anterior consoante tem uma vogal, ou, por exemplo, aqui o resto tem a vogal segol, e se a seguinte consoante é uma bakav gatot, esse vai ser uma daga forte. Essa é a regra sempre que você vai ver uma daga len ou uma daga forte. Sim? Alguma pergunta hasta aqui? Alguma pergunta? Tudo bem? Na próxima classe, nós vamos fazer mais exercícios sobre isto, que é importante que você possa notar a diferença entre uma adaga Schlen e uma adaga forte. Porque o texto sempre vai haver uma adaga Schlen e uma adaga forte. Mas é fácil quando você veja que as demais consoantes, as outras 11 consoantes, sempre vai ter uma adaga forte, seja o início ou o meio, sempre. Mas a bakav gadot são especiais porque algumas vezes vai ter uma adaga Schlen, algumas vezes uma adaga forte. Quando vai ao início da palavra, sempre vai ser uma adaga Schlen. Mas quando vai ao meio, a regra é que o anterior consoante possa ter uma vogal. Tá bom? Uma vogal. Ok. Laila diz que significa pare bem. Pare bem é uma palavra que quando você faz um tipo de... fazer uma coisa de madeira, ou assim, fazer um desenho, não sei como falar ali, fazer um desenho com algum tipo de material, assim, fazer um desenho ali. Ok. Até aqui, vocês entenderam a diferença entre uma daga Schlen e uma daga forte. Isso é importante porque estas as coisas finais da pronúncia das consoantes. Uma daga Schlen e uma daga forte. Então, nós vimos hoje o que significa uma makev e agora uma daga forte. Pastor, nós já temos disponibilizado a apostila com esses esclarecimentos para a gente rever? Ou só a gravação da aula? Sim, irmão Milton. Eu estou preparando uma apostila. Está preparando. Nós fizemos uma tradução da primeira apostila que o pastor Ferrer compartilhou com vocês. Acho que o pastor Ferrer colocou ali no site a primeira apostila que eu preparei, do hebraico, em capítulo 1, onde você possa ver ali a consoante que tem daga Schlen e as consoantes que não tem o daga Schlen. Mas esta outra classe, que é a vogais, semivogais, e agora o daga forte, como makev, acho que não compartilho com o pastor Ferrer, então vou tentar preparar também ali para que vocês possam ter. Tá bem, irmão Milton? Muito obrigado. De nada, irmão Milton. Então, irmãos, isso é tudo por hoje. Eu acho que foi muito proveitoso, porque hemos aprendido duas coisas muito importantes. Isto você tem que praticar constantemente, você tem que fazer uma prática de tudo isto. Hoje eu vou compartilhar ali no site a Bíblia Hebraica Estudartense, para que você possa também ali ver os textos do Antigo Testamento em hebraico.
E também, se você deseja, posso tentar ali fazer uma leitura. Sim? Jaime, no Sheva, que nós vimos na aula anterior, nós vimos 3 regras dele. Quando no início da palavra sempre tem som, quando tem 2 Shevas, a primeira é muda, quando a vogal anterior é uma vogal breve, ela não tem som, e tem uma 4ª regra, não tem? Sim, e a 4ª regra é isto. Quando você veja uma consoante, por exemplo, o lamed, com uma daga forte ali, e abaixo tem uma sheba, sempre que você veja ali uma consoante que tem uma daga forte, e abaixo tem uma sheba, esta sheba sempre vai ser uma sheba com som. Então, vai ser uma sheba com som de E. Este sempre. Um pode ser, pero o professor, se o anterior é uma, por exemplo, aqui. Vamos pôr aqui com um exemplo aqui. O anterior vogal é uma vogal breve. Tá bom? E aqui temos uma sheba. Temos uma num final. Se nós temos assim, temos uma Aleph, temos uma Patach, temos uma Lamed, temos um pontinho ali que é uma daga forte, temos uma sheba e uma num final. Você pode dizer ali, aqui uma sheba, mas o anterior consoante tem uma vogal breve, então não tem pronúncia. Não. Aqui, a 4ª regra da sheba é a seguinte. Quando a sheba vai abaixo de uma consoante que tem daga forte, esta sempre vai ter o som. Sempre. Aunque o anterior consoante tenha uma vogal breve. Tá bom? Sim, pastor Ricardo, agora sim? Ótimo. Excelente. Então, isso é tudo por hoje, pastor. Muito obrigado por a presença de todos os irmãos, e eu desejo que Deus possa continuar abençoando suas vidas. E em 2 dias, nós vamos ter a última classe de algumas partes da gramática na pronúncia, a parte fonética. Depois, nós vamos poder já entrar os acentos hebraicos. Isso é tudo por hoje, pastor. Obrigado. Legal. Bom dia para todos.